Então, alunos, boa tarde. Eu aqui mais uma vez para concluir esse conteúdo de Revolução Francesa. A Pro já explicou na aula do Zoom, mas deixarei esse vídeo gravado para vocês reverem quantas vezes vocês achem necessário para conseguirem fixar o conteúdo discutido em relação à Revolução Francesa. Então, nós paramos no último vídeo, no Revolução Francesa Parte 1, que está disponível no canal da escola também, falando um pouco sobre como ficou dividida ocorreu a divisão dos parlamentares. E aí nós percebemos que esses parlamentares, eles ficaram, essa burguesia ela ficou dividida. Inclusive a Pro até comparou na última aula de quinta-feira, de ontem, do dia 14, a Pro inclusive comparou essa divisão dos parlamentares com o que nós temos hoje na atualidade no Brasil, que é essa divisão da Assembleia, quantas cadeiras cada partido tem na Assembleia, por exemplo. É uma associação que a gente pode fazer com o que aconteceu lá na França, nesse contexto da Revolução Francesa, certo? Onde hoje no Brasil nós temos diversos países de direita, diversos partidos de direita, diversos partidos de esquerda, e que esses partidos possuem suas características de acordo com o que eles defendem, com o que eles acreditam, um pouco semelhante do que era tido lá na França nesse contexto da Revolução Francesa. Então aqui só repetindo o que a Pro já falou no último vídeo, nós temos aí a divisão desses parlamentares em girondinos, jacobinos, cordilheiros e pântanos, lembrando que esses jacobinos eles eram apoiados por uma classe chamada de sans-culottes, como a Pro falou no vídeo anterior, que esses sans-culottes representavam os artesãos da sociedade francesa e vestiam roupas muito semelhantes à nobreza, justamente porque eles queriam se assemelhar à nobreza, lógico que o tecido era outro, mas aqui nesse contexto eles apoiam esses jacobinos. Como é que você definiria de forma sintética, digamos assim, esses parlamentares? Eu diria para vocês o seguinte, que os girondinos eles eram mais conservadores, certo? Como eu até coloquei aqui nesse primeiro momento aqui, eles eram conservadores, eles queriam mudar, mas queriam a permanência de muitas coisas que já tinham sido estabelecidas pela monarquia, enquanto que os jacobinos, eles eram favoráveis de uma mudança radical da sociedade, ou seja, que desse fim à monarquia, que as mudanças sociais, políticas e econômicas elas acontecessem realmente como eles defendiam antes do início dessa Revolução Francesa. Então, os jacobinos são um partido considerado partido radical. Lembrem aí do que a Pro explicava lá na primeira unidade sobre aqueles partidos que fizeram parte da Revolução Gloriosa, naquelas revoluções inglesas, que uns defendiam a monarquia constitucional, outros defendiam a continuação desse rei no poder, mas apenas com alguns direitos para aquela classe que anseiava por participação política. Além dos girondinos e dos jacobinos, nós temos também os cordilheiros e os pântanos, que também eram parlamentares. E esses daí eram o quê? Eu digo para vocês que esses cordilheiros e pântanos eram como se eles ficassem em cima do muro. Não se decidissem se eram conservadores, não se decidiam se eram conservadores ou se eram radicais. Ficavam em cima do muro, certo? Caracterizados aí os cordilheiros pelas camadas populares e esse pântanos era a burguesia financeira. Aí aqui uma representação para ficar mais claro, para vocês conseguirem entender. E aqui nós temos uma imagem que a Pro colocou, inclusive já mostrei para vocês na aula de interação pelo Zoom, e que fica claro para nós o que cada um defendia, o que essa esquerda e o que essa direita defendia, certo? Então nós temos aqui, como a Pro falou, jacobinos, que era essa classe média baixa dos proletários. Nós temos aqui os girondinos, alta burguesia, profissionais liberais e classe média, e essa alta burguesia que ficava em cima do muro, como eu disse para vocês. Lembrando o seguinte, gente, que todos esses grupos aqui, todos esses parlamentares aqui, eles faziam parte do terceiro estado, antes da Revolução Francesa, certo? Todos eles, todas essas classes envolvidas nesses parlamentares, todos eles faziam parte do terceiro estado.
Tudo bem? E aí acontece a Convenção Nacional. Para o que é a Convenção Nacional? Após o estompim da Revolução Francesa, nós teremos a Convenção Nacional para organizar a França politicamente. Pronto, tivemos o estopim da Revolução Francesa e agora, como é que nós teremos essa organização da França? E aí nós temos a Convenção Nacional no intuito de organizar politicamente a França. Quem é que vai estar à frente da França agora, já que deu-se início a esse processo revolucionário? Então, a Convenção Nacional ocorre para a escolha democrática de quem estaria à frente da França a partir daquele momento, tá bom? Então, assim, nesse contexto da Convenção Nacional, vai ficar à frente o partido dos girondinos, de antemão, até eles passam pouco tempo, cerca aí de um ano, eles ficam à frente da França, até o momento em que ocorre uma nova, vamos dizer, eleição. E aí, nessa nova convocatória, os jacobinos, entram no poder. Por que é que os girondinos não permanecem no poder mais de um ano? Porque eles permanecem tão pouco tempo? Porque, gente, o que é que vai acontecer? Eu coloquei até nesse slide aqui da frente. Porque o que é que vai acontecer? Nós teremos um contexto, lembrem que a Pro falou que nós teremos um contexto de crise econômica, que nós tínhamos um contexto de crise econômica e política e social muito grande na França. Então, um dos maiores anseios daquela sociedade era que aquela crise política, econômica e social, ela pudesse ser resolvida. No entanto, após a entrada desses girondinos no poder, com o início da Revolução Francesa, nós vamos perceber que essa situação não muda muito. E aí isso vai gerar uma insatisfação muito grande da população que anseiava por mudança, queria mudança. Então, nesse contexto aí, nós vamos ter muitos nobres fugindo da França. Por que fugiram? Porque os nobres, gente, nunca imaginavam que aquele terceiro estado iria conseguir se organizar e se organizar tão bem e promover uma revolução. E uma revolução que viesse a mexer, viesse a provocar um total desequilíbrio de toda a estrutura montada na França. Então, o que é que nós temos aí? Muitos nobres vão fugir da França nesse contexto. Inclusive, um dos nobres que vai tentar fugir é Luís XVI, o próprio rei, vai tentar fugir da França naquele caos que tinha sido gerado pela Revolução Francesa por aquele terceiro estado. E aí o próprio Luís XVI tenta fugir com sua família, e aí quando ele tenta fugir, ele é preso e vai ser guilhotinado, porque uma das coisas muito comuns, inclusive foi um aluno durante a aula do Zoom do dia me perguntou, muitos nobres morreram guilhotinados? Sim, morreram, vários nobres morreram guilhotinados, certo? Porque, na verdade, essa burguesia, vai chegar um momento que essa burguesia, ela vai deixar o poder subir a cabeça, eu sempre costumo dizer isso. Como assim para subir a cabeça? Chegou um momento que esses nobres, ou que esses burgueses já não tinham muitos parâmetros a seguir e eles perderam totalmente o fio da meada, digamos assim. E o que acontece? Então, eles passaram para o terror, passaram para a violência, para matar mesmo toda e qualquer pessoa que defendesse as ideias dos nobres e os nobres. Então, houveram muitos nobres que foram guilhotinados, que foram mortos, porque, na verdade, o que eles queriam era erradicar, acabar com os nobres naquela sociedade. Queriam dizimar mesmo a população da nobreza, certo? Que fazia parte daquele segundo estado. Então, assim, como aquela crise econômica, ela continua, então aquela sociedade, ela vai anseiar por mudanças. E aí nós vamos ter, em junho de 1793, uma nova convocação da Convenção Nacional, e aí é nesse momento que os jacobinos eles entram no poder, certo? Os parlamentares radicais. Só que o que acontece? Os ideais de defesa dos jacobinos eram excelentes, digamos assim. O que eles desejavam? Eles desejavam realmente uma igualdade social, a construção de uma sociedade liberal, uma nova constituição pautada nesse ideal de liberalismo, nesse ideal de direitos para a sociedade francesa. No entanto, onde é que esses jacobinos erram? Onde é que esses jacobinos eles falham, gente? E isso vocês podem rever e fazer uma leitura, inclusive, do livro de vocês.
que fala sobre o terror jacobino, que a Pro coloca mais à frente. Porque os jacobinos, para tentarem equilibrar aquela sociedade e resolver todos os problemas, o que eles vão fazer? Eles vão partir para a violência, matar todo mundo que defendesse qualquer tipo de ideia que estivesse vinculada a esses nobres. Então, que nós tivemos esse radicalismo dos jacobinos. E como é que eles erradicavam? Guilhotinando. Foi por isso que eu disse a vocês, durante esse processo de Revolução Francesa, muitas pessoas morreram na guilhotina. E aí, numa tentativa de diminuir essas mortes, de diminuir esse radicalismo provocado pelos jacobinos, lógico que, por outro ponto, por outro viés, eles conseguiram dar muitos direitos a essas classes sociais do terceiro estado, com essa nova Constituição, direito a voto, direito à participação política. No entanto, esse radicalismo faz com que eles percam totalmente o equilíbrio, porque na verdade é aquilo que eu falei anteriormente, eles deixam o poder subir a cabeça e não conseguem se organizar, não conseguem equilibrar suas ideias e fazer com que aquelas ideias defendidas por eles desde lá de quando a França ainda era monarquia, que elas permaneçam, certo? Então, além disso, dessa nova Constituição, vai ser criado também esse Comitê de Salvação Pública. Para o que significa isso? Visando e, gente, é criado esse Comitê de Salvação Pública, como eu falei anteriormente. Do que se trata esse Comitê de Salvação Pública? O que é? Na verdade, esse Comitê de Salvação Pública foi um órgão criado pelos jacobinos, que quem estava no comando era o exército, e o intuito deles era administrar as mudanças, tudo que estava envolto nesse processo de administração. No entanto, chega um momento que esse Comitê de Salvação Pública ele passa a agir com muito radicalismo. Quem é que estava à frente desse Comitê de Salvação Pública? Primeiramente Danton e depois Robespierre. Robespierre vai ser um dos maiores líderes dos jacobinos. Inclusive é Robespierre que vai levar esse radicalismo ao extremismo mesmo, esse ponto de querer dizimar toda a população que defendesse qualquer ideal nobre e até a própria classe da nobreza. Nós teremos esse Comitê de Salvação Pública, ele vai lutar contra as tropas invasoras. Como eu falei anteriormente, a França ela sofreu diversas invasões, principalmente de territórios que eram monarquias absolutistas, como o caso da Áustria e da Prússia. E aí nós temos nesse momento, para lutar contra esses invasores, nós teremos esse Comitê de Salvação Pública organizando também essas questões. Lógico que esse Comitê de Salvação Pública não vai apenas agir com o terror. Lógico que terão as coisas benéficas que foram feitas por eles no intuito de construir uma sociedade liberal e uma sociedade igualitária. No entanto, como eu volto a repetir, a forma com que eles agem é que vai provocar diversos problemas, inclusive divergências entre os próprios jacobinos, onde muitos jacobinos concordam com esse método político utilizado por Danton, depois por Robespierre, e muitos não concordavam com esse radicalismo, queriam realmente uma sociedade igualitária, uma sociedade liberal, com direitos, no entanto, não utilizando desse radicalismo extremo. Então, várias divergências dentro do contexto, desse contexto da Revolução Francesa, entre os jacobinos, vai fazer com que esse poder dos jacobinos entre em crise. Percebam que eles também passam aí cerca de um ano no poder apenas, assim como também os girondinos. Então, assim, algo que também foi instituído por eles foi o fim da supremacia católica. A Igreja Católica, o clero, já não tinha tanta autonomia, já não tinha autonomia política, econômica e social como tinha antes da Revolução Francesa. Eles põem fim nessa supremacia católica, da Igreja Católica. Então, nós temos aqui, tá vendo? O que a Pro acabou de falar, Danton e Robespierre, o abuso da guilhotina com o terror jacobino,
o desgaste do governo, que a Pro acabou de falar, que esse terror jacobino, ele vai gerar essas discussões, essas divergências dentro do próprio grupo político, e nós vamos ter aí a reação termidoriana. Pro, o que significa isso? Vejam só, a França vivia um contexto de revolução, e esse grupo político que estava à frente começa a brigar entre si. O que é que acontece? E além disso, além dessa instabilidade do próprio grupo que estava no poder, nós teremos ainda uma crise econômica que ainda não havia sido resolvida. E esses burgueses, gente, vale ressaltar que um dos principais ideais desses burgueses era resolver essa crise econômica, porque eles precisam, lembrem que são eles que a grande parte da lucratividade francesa vinha dessa burguesia. Então, assim, a crise econômica também não estava sendo resolvida. Além da crise social ter resolvido alguns pontos, mas em outros pontos piorou, essa crise econômica ainda não tinha sido resolvida. As questões das dívidas, a questão da produção, tudo isso ainda tinha muitos problemas. Então, nós vamos ter aí o golpe de 9 de Thermidor, ou reação termidoriana. Nós vamos ter como uma revolta do grupo liderado pelos girondinos, onde Robespierre ele é capturado e executado. Quando Robespierre, quem é Robespierre? Um dos maiores líderes desses jacobinos após Danton sair do poder. Robespierre vai estar à frente, é ele que vai praticar boa parte desse terror jacobino. E aí os girondinos capturam Robespierre com a justificativa de que esses jacobinos não tinham resolvido a situação política e econômica da França, e eles cometem o assassinato de Robespierre. Quando Robespierre ele é assassinado pelos girondinos, os girondinos retomam o poder com a justificativa que iriam, nesse momento agora, recuperar a economia francesa. Lógico que não era fácil. Como é que eles vão fazer? Lógico que não era fácil. E agora, o que é que eles iriam fazer? O que é que acontece? Nesse contexto aqui, após a morte de Robespierre, os girondinos do poder, eles não vão conseguir também, mesmo retornando ao poder, acabando com o terror jacobino, esses girondinos eles também não vão conseguir recuperar essa economia francesa. Primeiramente, o que eles fazem ao retornar ao poder é reestruturar a política francesa. Eles acabam com a Convenção Nacional e montam o diretório. No diretório vai ter um número de pessoas restritas que irá poder votar e irá participar dessas decisões políticas. Nós já temos aí muitas mudanças. Ou seja, eles lutaram por direitos, conquistam participação política, no entanto não conseguem recuperar a economia, e aí vai voltar para a mão dos girondinos, para a mão da direita, digamos assim. E esses girondinos vão defender o quê? Os ideais daquela classe. Os ideais de quem? Da alta burguesia. E as outras classes, novamente, serão excluídas desse processo, certo? Então, o que eles vão fazer? A primeira coisa que eles vão fazer ao retornar ao poder é defender os interesses da sua classe. É defender os interesses dessa alta burguesia. Só que eles não conseguem reestruturar essa economia. O que é que eles fazem? Eles convocam para tomar posse da França, Napoleão Bonaparte. Quem era Napoleão Bonaparte? Um grande general do exército francês que tinha ganhado várias guerras lá no norte da África e estava com a sua carreira militar super ascendente. Então eles resolvem, não, vamos convocar um militar, vamos colocar um militar no poder, que aí ele vai resolver toda a situação política. E assim esses girondinos, visando apenas os interesses da sua classe social, eles convocam Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte entra no poder da França num chamado golpe de 18 de Brumário, e a França agora volta a ser comandada por uma única pessoa. Lógico que logo no início, Napoleão Bonaparte não vai mandar sozinho na França. A Prova vai explicar isso mais à frente em outro vídeo, certo? Mas o intuito de trazer um general é que o general teria força, teria poder para mandar e reestruturar essa França. Volto a dizer, mas defendendo apenas os ideais de uma classe social, que é essa classe social da direita francesa. Tudo bem? Espero ter sido clara.
Qualquer dúvida a gente tira durante a aula, tudo bem? E aí a Pro volta em um próximo vídeo falando sobre a Napoleão Bonaparte no poder e o fim da Revolução Francesa.